De volta com o quarto e último bloco de Jogo do Poder, entrevistando hoje o senador João Pedro, do PT do Amazonas, ele que é presidente da CPI da Petrobras. Participa também Vera Magalhães, da Folha de São Paulo. Senador, nós íamos falando do pré-sal, do dinheiro que o senhor quer destinar para a defesa, e tem aí esse novo papel do país no plano internacional, um papel cada vez mais afirmativo aí, um papel de alguma maneira coerente com o tamanho do Brasil e com o seu potencial e com a sua capacidade econômica e capacidade geopolítica, né? Agora nós vemos aí uma contradição no discurso do governo e do próprio PT, mais uma contradição. Por quê? Porque em relação a Honduras, eu tenho visto aí os seus pronunciamentos, o senhor tem tido uma posição ali muito firme de condenação ali ao golpe de Estado que houve naquele país, o PT ele vai bem, né? Ele defende a democracia até as últimas consequências. Mas aí o presidente Lula vai para a África e vai ali se confraternizar com figuras, com lideranças políticas que não são propriamente democráticas, que são ditadores, alguns acusados de genocídio. Então, por que esses dois pesos e duas medidas na política externa brasileira? Por que o Brasil não adota uma única posição em relação a esses assuntos? Tem o respeito à soberania. Eu acho que o presidente Lula ele tem reafirmado o valor da democracia, ele tem pregado e defendido. Ora, tem questões que há um limite de como tratar, não? De como tratar. Essa questão de Honduras é exemplar. Estava em curso, tudo normal, poucos meses de ter uma eleição e... Mas o presidente estava ali meio que forçando um plebiscito para convocar uma Assembleia Constituinte, que é uma coisa que a própria Constituição de Honduras proíbe, né? Mas, errado ou não, não vamos entrar no mérito, o referendo lá para mexer na Constituinte, a primeira Constituinte, é um debate aberto, né? Nós passamos por isso aqui, não do referendo, mas da Constituinte, no final dos anos 80. Então o governo, ele defendia, mas saiu do Congresso Nacional de Honduras. Então estava marcado há 6 dias da realização do referendo para discutir a Constituinte, para ter uma Constituinte no país. Cria-se uma lei, né, dentro do próprio Congresso, proibindo que o referendo pudesse acontecer nos 6 meses pós ou 6 meses... Mas a Suprema Corte lá, a Justiça, deu razão ao Congresso e não ao presidente. Mesmo assim ele insistiu. Insistiu porque estava marcado. E ali começa, o golpe começa ali, alterando a realização do referendo já com data marcada, com dia marcado. O golpe começa ali. E como ele insistiu no sentido de fazer a defesa da data do referendo, teve que mudar o general lá, o comandante do Exército, a Justiça reafirmou o nome do general, reconduziu isso aí, começou a radicalidade da questão. Vamos voltar para a questão inicial. Por que em Honduras o Brasil considera que a soberania daquele país não é absoluta? Então, por exemplo, se há um golpe de Estado, a OEA deve intervir, a ONU deve intervir. E em países que evidentemente não são países democráticos, o governo usa esse argumento da soberania para justificar o apoio a políticos e a líderes que não são democráticos. Na África tem processos que bem atrás, né? São processos mais antigos, não? A África passou na década de 70 ali, principalmente na década de 70, por lutas nacionais, todo mundo fazendo o seu processo. O Gaddafi é desse processo, né? Então teve um contexto político. Mas você falou anos 70, já se vão 30 anos. Mas foram processos muito fortes que aconteceram na África, em vários países africanos, né? Em todo o continente. E mais recente, na Argélia, por exemplo, nós tivemos ali uma situação em que entre o primeiro e o segundo turno de uma eleição que ameaçava ser vencida por um partido islâmico, as Forças Armadas intervieram e acabaram com a própria eleição, e inclusive isso foi aplaudido
pelo conjunto dos países, pelo menos da Europa, dos Estados Unidos. Então, o que a gente vê, eu estou aqui lhe perguntando sobre o Brasil, mas não é só o Brasil. Nenhum país do mundo leva essa questão da democracia e os direitos humanos até as últimas consequências. Os Estados Unidos, mesmo no governo do presidente Bush, que tinham, em teoria, essa política de expandir a democracia e os direitos humanos, o principal aliado deles no Oriente Médio eram o quê? A Arábia Saudita e o Egito, que são dois países que você não pode considerar que são países em que a democracia plena esteja em vigor. Então não há muito cinismo nessas relações internacionais, na sua opinião? Eu acho que tem contradições, não? Agora, o que eu estava dizendo, o que tem na África hoje são resultados de processos que aconteceram nos anos 70. Acho que vai esgotar isso. Não? Tenho a impressão que... Quando eles morrerem? Não, acho que é muito impressionante quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns países e fiquei assustado com os estados nacionais. Não? Então, você analisar do lado de fora... Com o quê? Com a precariedade? Precariedade, né? Com a fragilidade. Então, as pessoas em 30 anos de ditadura não melhoraram a condição de vida desses países, né? Apesar da Líbia ter petróleo e ter...